Olá, boa noite. Vamos a mais um relato no canal Histórias que a Vida Conta. A história de hoje fala sobre o lendário lobisomem. E se passou no município de Arapeí. Quem me contou esta história foi meu pai. Ele mesmo viveu e passou por isso, vivenciou isto nessa cidade. Ele era jovem, trabalhava em um sítio nesta cidade e toda noite, às vezes, ele ia para a cidade a cavalo, ia para os bailes, para os forró. E à noite, bem no fim da noite, ele retornava para casa para poder trabalhar no outro dia, né, na lida com o gado. Meu pai, nessa época, tinha uns 17 anos e ele já morava sozinho e trabalhava há muitos anos já isso, né? Desde os seus 13 anos, trabalhando com gado, fazendo de tudo em fazenda. Então, ele tinha esse hábito de ir à cidade, ir aos bailes e voltava à noite, no fim da noite aí, né, na madrugada, para casa. Nesse dia, ele estava voltando de Arapeí, né, da área urbana de Arapeí para a área rural. Aí ele seguiu pela estrada, né, pela rodovia, saiu dela e pegou o caminho que ele ia para a casa dele. De repente ele chegou numa porteira e quando ele foi abrir a porteira, naquela época não se tinha muito mata-burro, né, porque não tinha muito carro, então era a porteira. Quando ele chegou nesta porteira, que ele foi abrir a porteira, soltar a corrente da porteira, um bicho preto, orelhudo, corcundo, pulou do barranco de cima e caiu no chão. E quando já caiu, ele caiu correndo. Ele não quis esperar. Ele saiu correndo na frente do meu pai e ele estava a cavalo. Com um rei bem grande, ele correu atrás do suposto lobisomem. Ele contava que apertava a espora no cavalo para correr, esticava o rei para acertar a bunda daquela coisa estranha que ele nunca tinha visto na vida. E eu via o som das orelhas daquele animal bater no corpo do próprio animal, que fazia plaf, plaf, e ele via aquela orelha grande pulando no meio da lua clara, e ele correndo atrás. Correu, correu, aquele bicho entrou num bananeiral. Nesta época, ele não tinha medo, era muito jovem, amarrou o cavalo e teve ajuda uns metros antes do bananeiral de uns cachorros, que ajudou ele a perseguir este animal, essa besta, pela madrugada fora. Mas na cabeça dele não era um lobisomem, não era uma coisa de outro mundo, era um bezerro, alguma coisa, garrote, que havia caído ali. Então ele desceu na companhia desses cachorros que estavam fazendo a perseguição, foi no meio do bananeiral, andou todo o bananeiral que tinha naquele sítio, procurou e não encontrou mais nada. Isso já era alta da madrugada, né? E no meio do bananeiral passava uma cachoeira, uma água. Passa até hoje, né? E esses cachorros, quando chegaram nesta água, eles pararam a perseguição e começaram a chorar. Ele foi, olhou, não achou nada, nem sinal. Então ele decidiu voltar para trás, pegar o seu cavalo e ir embora. E aí ele ficou pensando, só que bem antes dessa porteira morava um homem, que eu não vou dizer o nome dele, vou dizer JP.
E todos diziam que esse homem se transformava em lobisomem nas noites de lua cheia. E todos tinham medo. E esses cachorros que perseguiram esse bicho estranho eram do próprio JP. Então meu pai ficou pensando e chegou na conclusão dele que aquilo era um lobisomem. Até porque no dia seguinte, quando ele voltou à cidade, ele voltou durante o dia, olhou em todos os lugares e não viu nenhum sinal de que tivesse entrado um boi, alguma coisa nesse bananeirão. Ficando aí esse relato. Bem, eu nunca vi lobisomem, então não posso dizer se existe ou não, mas ele sempre contava essa história, como muita gente conta sobre os lobisomens. Fica aí, né? No canal, um relato. E será que é verdade ou não? Será que era um bezerro? Ou mesmo um lobisomem ou algum outro animal selvagem? Mas isto aconteceu com meu pai em Arapeí, interior de São Paulo. Obrigado a todos que assistiram o vídeo, dê o joinha, compartilhe e me siga no canal aí, para que eu possa trazer mais histórias para vocês. Obrigado, bom dia.